Olá, para você que acompanha o canal, eu sou a Ana Rodrigues. Vamos agora fazer a reflexão astrológica para a semana de 29 de setembro a 5 de outubro. Vocês vão perceber que essa semana agora ela tem poucos aspectos sendo formados e tem um clima bastante produtivo, analítico, que favorece o olhar um pouco mais aprofundado para os eventos e as situações. Vamos ver aqui no dia a dia como isso vai funcionar. No domingo 29 de setembro, o primeiro aspecto do dia vai acontecer às 5 horas e 8 minutos, com a Lua formando um aspecto desafiador a Saturno, esse que aparece aqui. É o único aspecto desafiador do dia, e que bom que ele acontece durante a madrugada, porque esse aspecto de Lua em Libra com Saturno em Capricórnio, ele mexe um tanto com a questão dos compromissos, ou seja, esforço maior para atender aos compromissos é algo que surge, e também incentiva um pouco um olhar mais pessimista sobre os assuntos. Como a gente tem tanto a Lua que tem esse teor ligado aos temas familiares, né, principalmente por ser um regente do signo de Câncer, e o Saturno como esse teor da seriedade e compromisso, um pouco de dificuldade ou tensões que a gente pode ter aqui nos temas mais familiares. Mas como acontece durante a madrugada, ao longo do domingo ele vai diminuindo bem. E principalmente porque os aspectos que virão a seguir têm um teor mais animado. Nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto muito harmonioso com Júpiter ainda durante a manhã, que é às 11h27, que é esse aspecto que aparece aqui. E quando ela encontra com Júpiter na sua própria casa, nós temos um incentivo das esperanças, do ânimo, da questão do otimismo mesmo em relação à vida e a vontade de seguir adiante e tal. Esse aspecto é muito bacana porque ele diminui consideravelmente a tensão do aspecto anterior. Nós temos o Saturno com a característica do grande maléfico e Júpiter com a característica do grande benéfico. Então, sair de um maléfico para chegar a um benéfico é bem legal, né? Que significa que as soluções podem vir, as esperanças se ampliam, a vontade de curtir, o ânimo mesmo vai aumentando. Ela vai chegar também a uma conjunção a Vênus às 12h38 e depois a uma conjunção com Mercúrio. E como todos estão aqui em Libra, isso favorece muito a interação, os temas relacionados às artes, às diversões, o entretenimento de maneira geral. Libra é um signo que é formado pelas qualidades da natureza quente e úmida que favorece permeabilidade e interação. O ritmo não é acelerado, mas ele é um ritmo suave, leve, por isso os temas artísticos, artesanais, o entretenimento de uma maneira geral é muito bacana, né? Aqui ao longo da tarde, da noite e do domingo. Então, a gente tem aqui um domingo muito bacana para relaxar mesmo, para se divertir, para satisfazer alguns desejos. É muito bom. Agora, ao longo da segunda-feira, a Lua já chega ao signo de Escorpião. Isso vai acontecer bem cedinho, às 6 horas e 42 minutos. E ela não formará novos aspectos durante o dia. Só que Escorpião é um signo que tem uma característica bem profunda, né? Então ele diminui consideravelmente o ritmo legal do domingo, à tarde e à noite. A segunda é bem centrada, muito centrada, introspectiva, e só é bacana se você precisa lidar com temas que exigem profundidade ou um teor analítico muito forte, né? Porque o Escorpião favorece justamente isso. E como a Lua não formará novos aspectos, essa influência que domina aqui o clima da segunda. Então, ele pode se tornar um pouquinho pesado. Tem que ter uma atenção para não levar as coisas com tanta profundidade, né? Como a Lua tem como tema essa questão do envolvimento, quando ela chega em Escorpião, esse envolvimento fica muito profundo, né? E não é tão bacana dependendo do tema. Agora, na terça-feira, dia 1 de outubro, com a Lua ainda permanecendo em Escorpião, ela chega a alguns aspectos interessantes. O primeiro, às 5h43, né, a madrugada ainda, é esse que aparece aqui com Saturno. E aqui nós temos, então, aquele teor de profundidade que a gente viu no dia anterior, de engajamento, aquela coisa de vestir a camisa, com uma característica do Saturno em Capricórnio, que é muito planejadora, séria. O clima da terça é sério, bastante sério, mas ele não é tão desafiador porque o teor do aspecto é harmonioso. É leve, mas é harmonioso. Por isso, as atividades mais favorecidas para
a terça-feira são todas que exigem comprometimento, engajamento, olhar profundo, realizar planos, traçar objetivos, traçar estratégias, por exemplo, né? A gente tem aqui muito forte todos esses temas estratégicos, né? O olhar está bem aprofundado mesmo e é muito bacana para tudo isso. Depois a gente tem na quarta-feira, 2 de outubro, a Lua, antes de sair aqui de Escorpião, formando esse aspecto harmonioso com Marte. Aqueles planos que a gente elaborou na terça-feira já podem começar a ser realizados aqui na quarta, com esse aspecto com Marte. Marte é o astro que tem como tema fazer, a força, o impulso físico mesmo, o material que a gente dá para as coisas. A gente falou de uma Lua profunda e aqui a gente tem um planeta que rege o fazer. Então, tudo que tem como tema realizar assuntos complexos, fazer, colocar a mão na massa mesmo, mexer em coisas complexas, são temas favorecidos. Consertar, resolver, tudo que precisa de um olhar criterioso, mas que exige um esforço da sua parte, que exige você fazer, é mais facilitado. Os temas mais difíceis são facilmente resolvidos, porque o Marte em Virgem ainda tem como a praticidade, né, um dos temas bem marcantes. Então, a gente tem aqui uma quarta muito produtiva, embora não tenha um ritmo acelerado, ela favorece muito atingir os resultados finais. Tudo que precisa chegar a um resultado proposto anteriormente é um pouco mais favorecido, ok? Bom, e aí nós vamos ter a Lua chegando a Sagitário às 8h44. Quando ela chega a Sagitário, ela amplia as expectativas, as esperanças, o clima muda, fica muito otimista, é bem esperançoso. Só que depois disso ela não vai formar aspectos, só lá na quinta-feira. E depois que ela chega aqui, então a gente tem um tema assim, tem um momento ainda assim meio no vácuo, que vai se ampliando ao longo da quinta-feira quando ela começa a se aproximar de um aspecto novo aqui com Júpiter, né? Na verdade, de uma conjunção com Júpiter. E a quarta tarde, a quarta noite é bem esperançosa, ela tem um clima assim de assumir riscos, tem uma tendência expansiva, bem animada, de uma ampliação da nossa autoconfiança e da confiança nos temas do mundo. Como Júpiter também tem como tema justiça, viagem, os estudos, mas os temas, né, superiores, tudo isso se eleva, inclusive os temas relacionados às filosofias e espiritualidade. Não é tão místico como Peixes, mas vai favorecer muito esse olhar sobre o encontro da verdade que tem por trás dos eventos, né, do sentido que as coisas podem nos proporcionar. Então, a quarta-feira é um dia bem bacana para iniciar novas atividades. E aí, na quinta, com a Lua em Sagitário, ela chega a esse grau exato aqui em que está Júpiter às 17h40. Então, como eu falei para vocês, conforme a Lua vai se ampliando, né, caminhando aqui ao longo de Sagitário, ela vai chegando, ela vai se aproximando de Júpiter. E todo esse movimento de aproximação vai ampliando todo o otimismo, as esperanças, a vontade de coisas novas, né? A busca por um sentido nos fatos, nas notícias e em tudo. E a gente tem então uma quinta-feira também muito animada. Quarta e quinta são os melhores dias da semana para inícios, para tomadas de decisões, para tentar novos caminhos, né? É um tipo de influência que favorece muito outros caminhos, alternativas, né? Soluções alternativas para as situações e para as mudanças também, porque os dois astros têm muito fortemente os temas relacionados às mudanças em todos os níveis, não só mudanças fisicamente, né, dizendo mudança de um local para o outro, mas as mudanças que você pode aplicar em eventos, circunstâncias, interesses. Então favorece um pouco um olhar diferente sobre os acontecimentos e fatos, tá? Bom, e aí nós vamos ter aqui, chegando na sexta-feira, a Lua em Capricórnio. Aquele ânimo de quarta e quinta diminui consideravelmente, porque Capricórnio, que é um signo de elemento terra, né, pertence à triplicidade da terra, tem como característica, né, uma natureza fria. A frieza ela não favorece muito o entretenimento, expansão e a confiança na vida, mas favorece bastante a questão de planos e projetos.
E aqui o que a gente vai ver é que quando a Lua chegar a Capricórnio, ela vai já se aproximando nos primeiros graus de uma conjunção com Saturno. Será exata no sábado. Então a gente tem sexta e sábado muito concentrados, muito mesmo, muito favoráveis para lidar com projetos, com planos, com traçar objetivos e delimitar as ações que você precisa ter para atingir os objetivos. A gente tem a formação de uma quadratura entre Lua e Marte às 15h25. Mas o que acontece? Marte chega a Libra a 1h30 da madrugada da sexta-feira. E Libra não é um signo muito bom para Marte. A gente diz que é o exílio de Marte, porque Marte rege aqui o signo oposto que é Áries. Toda a atitude de risco, atitude engajada, atitude objetiva perde foco. Libra é um signo que favorece a interação, o diálogo, né? A troca. E aí a ação, a atitude, enquanto Marte passa em Libra, não é de embate, né? Ela não é um tipo de atitude que favorece o embate direto, mas ao contrário, favorece muito mais atingir os resultados e objetivos pelo diálogo. Então isso é uma coisa bem importante, porque envolve o tema da coragem, né? O Marte em Libra diminui a coragem de bater de frente, mas favorece mais todo tipo de caminho que é alternativo e indireto para atingir os objetivos. Quando a Lua chegar a esse espectro desafiador a Marte, ela já estará em Capricórnio. E a gente tem novamente aqui um tema que emperra um pouco o ritmo e que pede bastante atenção aos projetos, ou seja, as atitudes de risco não são nada favorecidas. Então, se você sentir em um comichão para arriscar em algum caminho, pensa 2 vezes antes de tomar atitude, porque esse aspecto ele é bem desafiador para novos inícios. Ela vai formar um aspecto harmonioso com Mercúrio às 18h52 e o Mercúrio também está recém-chegado a Escorpião. Aqui a gente tem um processo mental bem apurado, realmente minucioso, uma habilidade para olhar detalhes assim como nunca. Então, principalmente em clima mundano, chegada do Marte em Libra e de Mercúrio em Escorpião, está apontando as descobertas, os temas mais escondidos, um pouco rígido, né? O Mercúrio em Escorpião, ok? Bom, mas nós vamos ter também aqui no sábado, com a Lua em Capricórnio, a formação de uma fase crescente. A gente teve a formação da fase nova no sábado anterior e às 13h47 a Lua forma um aspecto desafiador ao Sol, dando início aqui à fase crescente. Ainda a Lua está ampliando a sua luz, se aumentando em luz, o que é um ponto mais positivo para a Lua, mas em Capricórnio não é muito favorável, né? Esse aspecto desafiador, ele traz alguns pequenos embates aqui em torno de objetivos, pensando no Sol como o astro-rei, o astro que tem relação com o objetivo atingido, com status, né, com essa questão mais da visibilidade. Então esse aspecto desafiador ele não é tão favorável, ele mostra aqui alguns embates que podem surgir. Não escolha esse momento para novos inícios, não é tão legal. Como os luminares estão em aspecto desafiador, a tendência, a popularidade e sucesso nos eventos não é tão fácil. E ela vai chegar à conjunção com Saturno aqui em 14 graus às 17h39, que foi aquele que eu falei para vocês, né? Assim que ela chega em Capricórnio, vai ampliando mais essa questão criteriosa, né, do Capricórnio. Sexta e sábado bem sérios. Então, em resumo, a gente tem quarta e quinta como os dias mais animados, favorecendo novos ritmos, alternativas e riscos. E ainda vejo aqui, principalmente segunda e terça e sexta e sábado, como os dias em que a gente pode lidar com os temas bem sérios, não tem um ritmo acelerado, mas é produtivo, né? O que é bacana é que o que você se propor a realizar e que já tem objetivo definidos, há um pouco mais de facilidade para atingir os resultados, ok? E então é isso, eu deixo um abraço para vocês e volto aqui na próxima semana. Agora acompanhe no meu novo site astrologiaclassica.com.br novos artigos que eu estou postando e os descontos nos atendimentos e cursos, tá bom? Eu vou comunicando para vocês dos novos posts que eu vou fazendo na comunidade, então acompanhem aí a comunidade. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Até mais!